A paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs que abriram esse vídeo. Neste momento eu peço uns minutinhos da sua atenção para nós rapidamente meditar numa palavra que se encontra no livro de Lucas. Lucas capítulo 18, versículo 18 ao 23. Nós meditarmos na palavra do Senhor, estamos aqui no monte, na campanha, 34º dia? 34º dia da campanha de consagração e o clamor na noite, na madrugada. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Vocês vão estar todos nas nossas orações aqui, nos jejuns, clamor. Eu peço um minutinho da tua atenção para nós meditar rapidamente numa palavra aqui. E o frio está terrível, mas a presença de Deus está maravilhosa, em nome de Jesus. Então vamos meditar nessa palavra aqui que se encontra o jovem rico. O jovem rico está aqui, ó. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. O jovem rico. Então, meus irmãos, baseado nesta palavra, nessa história, nós podemos analisar e ver. Olha que coisa terrível. Que coisa terrível o que nós acabamos de ler aqui. Você imagina Jesus Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, estava diante de um jovem. E este jovem pergunta para Jesus: o que é preciso fazer para eu herdar o reino de Deus? Só que se nós formos analisar, quando este jovem pergunta, ele vem com aquela pergunta, vamos dizer assim, com autoconfiança, que ele era uma pessoa boa. Só que diante de Jesus, nada fica oculto. E Jesus, sabendo o coração deste jovem, cita alguns mandamentos da palavra, para que este mesmo jovem, com aquela pergunta, com a sua alta suficiência, se achando bom, viesse cair no seu próprio orgulho. E daí quando Jesus fala ali, os mandamentos: não adulterarás, não matarás, honra o pai e a mãe. Ele é cheio de si, o que ele fala? Tudo isso eu tenho observado desde a minha meninice. Só que tem um porém. Ele se achando a pessoa boa, ele se achando a pessoa sábia,
cheio de si. Quando Jesus fala os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Ele diz, tudo isso tenho observado desde a minha meninice. Imagina comigo aqui, ele se achando o perfeito, o santo. E Deus pega e traz a revelação do coração dele ali. Mostrando que o coração dele era um coração avarento. Mostrando que o coração dele não estava em Deus, nas coisas de Deus. Que o coração dele estava onde? Não estava nos mandamentos de Deus. Estava nessa terra, estava nas coisas materiais, na riqueza que ele tinha. Então Jesus diz, então só falta uma coisa para você, já que você obedece todos esses mandamentos. Honra teu pai e tua mãe, não adulteras, não mata, não furta, não diz falso testemunho. Parabéns! Agora só falta uma coisa para você. E agora, como é uma meditação rápida, eu peço a tua atenção para que você venha atentar para essas palavras que eu sempre tenho chamado a atenção de cada um que acompanha, que vê esses vídeos aqui. Porque a base desta palavra que eu sempre tenho falado é a base que sustenta a minha vida com Deus. Minha vida espiritual. Nesse mundo, todo esse tempo que eu sirvo a Deus. Em orações, em jejuns, consagrações e pela palavra de Deus, que não é um evangelho artificial, não é um evangelho carnal, não é um evangelho humano, não puxa nada pro lado humano, não puxa nada pro lado da pessoa, você é maravilhoso, você é isso, é aquilo. Não, maravilhoso é Deus. O ser humano tem que se humilhar, reconhecer que é pobre, pecador, miserável, desgraçado, independente da situação que ele esteja. Esteja lá no mundo servindo a Satanás, reconhecer que é pecador miserável. Estar na presença de Deus tem que estar todo dia se humilhando e reconhecendo, Senhor, eu preciso e careço da sua graça e misericórdia para eu perseverar na obediência da sua palavra até o último dia. E qual que era? Vou fazer uma pergunta rápida. Por que Jesus falou assim? Vende tudo o que tens e dê aos pobres. Por que Jesus fez justamente isso? Foi lá no alvo principal do coração do jovem rico. Primeiro, porque o coração dele não estava nos mandamentos do Senhor. Ele era um belo religioso. Ele só tinha uma religião, ele só era religioso. O coração dele não estava nos mandamentos. O coração dele estava nos bens materiais. E era um belo religioso, porque olha aqui, ó. Não adulterava, não matava, não furtava, não fazia falso testemunho, era obediente, honrava pai e mãe. Tem um testemunho melhor do que de muitos crentes que estão na igreja, adúlteros, mentirosos, caluniadores, assassinos, roubam e que não honram pai e mãe, dão desgosto para o pai e para a mãe. Isso eu estou falando dos religiosos, os que estão na igreja. Ele era um belo religioso, só que Jesus, ele vai além da aparência. Eu posso estar em santidade no corpo, mas se eu não tiver em santidade no coração, Jesus vai no meu coração, porque é do coração que procede as saídas da vida. Não adianta estar na aparência, na santidade da aparência, do corpo, da roupa, da aparenciazinha ali. Não uso maquiagem, não uso batom, não uso nada, sou uma santa serva de Deus. Mas ainda tem um coração carnal, que nem desse jovem, um coração nesta terra, que nem esse jovem. Ainda tem um coração malicioso, imoral, mentiroso, caluniador, fofoqueiro, irado. Como é que está o teu coração? Jesus está analisando o teu coração agora através dessa palavra. Sabe que você não está igual esse... Porque é uma pessoa que obedecia esses mandamentos que Jesus falou, era religioso, não era do mundo não. Era religioso.
Será que você não é um religioso dessas igrejas que obedece à doutrina corporal aí, mas o coração é carnal igual desse jovem? Me responda. Eu nem entro no mérito aqui de trazer para uma religião artificial, carnal, mundana, que nem aparência de servo de Deus tem. Aqui eu quero falar do religioso, daquele que está na igreja de doutrina, que anda todo embaladinho, empacotadinho como um santo homem de Deus, mas é um belo de um fariseu, porque o coração ainda está nas coisas terrenas, materiais dessa terra, está no dinheiro, está em tudo e qualquer outra coisa, mas não está em Deus, não está nos mandamentos da palavra. Ele obedecia tudo, mas Jesus foi no coração. Vamos ver qual que é o ponto principal aqui? Acompanhe o raciocínio comigo. Acompanhe essa meditação comigo. Eu só ia ler esta palavra aqui e deixar para nós meditar. Imagina, o próprio Deus ali na frente dele falando. O próprio Deus, Jesus era Deus, o próprio Deus falando, a própria palavra encarnada. Imagina, a própria palavra encarnada. O próprio Espírito de Deus falando a um religioso, a uma pessoa da igreja. E o que aconteceu? Ele resistiu. Igual os fariseus resistiram a Jesus Cristo. E sabe o que significa um religioso resistir ao Espírito Santo? Resistir a Jesus Cristo? É andar todo embaladinho na doutrina da aparência, mas resistir ao Espírito Santo para converter esse coração carnal, esse coração malicioso, mentiroso, enganador, caluniador, esse coração imoral, esse coração preso às coisas materiais dessa terra, a malícia, a cobiça, a avareza. É você resistir ao Espírito Santo para santificar o teu coração, para purificar o teu coração. É você resistir ao Espírito Santo para você colocar o teu coração em Deus, nas coisas espirituais do céu. Os fariseus andavam tudo com umas vestes ali que todo mundo olhava e dizia santo. Mas Jesus conhecia o coração deles. E este jovem achava que era o santo. Quando ele achava que ele era o santo, que estava bem, porque eu obedeço a doutrina, Jesus diz, deixa eu ver o teu coração, como é que está? Como é que está teu coração? Aí tirou a prova que muitos que estão nas igrejas de doutrina não entrarão no reino de Deus. Daí você vai dizer, então a prova é eu ajudar os pobres. Porque Jesus falou para o jovem rico pegar e vender tudo e dar aos pobres. Então é para eu ajudar os pobres. Não, vai muito além. Jesus nem chegou no principal para mostrar que este jovem rico era apenas um religioso e não era salvo, não era herdeiro do reino de Deus, não era considerado um servo, um filho de Deus, nem precisou ir na profundidade da palavra. Ele apenas foi em um ponto da santificação, que era caridade. Caridade, ajudar o próximo. Só foi aí. Nem chegou ao estágio que a palavra requer para ser salvo. Sabe qual que é o estágio? Você que gosta de historinha de pregador, gospel, historinha desses pregador famoso, que faz aquele show emocional, que brincam com a cara do povo. 80% da mensagem deles é para o homem, para o coração do homem. 10% é para Deus. Alimentam mais a carne das pessoas do que o espírito, porque eles mesmos são carnal. Não vamos sair da palavra, vamos continuar aqui na palavra.
Só para você entender o que é que Jesus queria desse jovem rico. Ele chegou todo cheio desse filho dizendo, não, eu sou salvo. Vou chegar e vou falar, o que é preciso aí, mestre? Ele se achando o bom, o santo, o perfeito, o fiel. Jesus, não furtarás, não matarás, não adulterarás, não dirá falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Faço isso desde criança, todo cheio de si. Faço isso desde criança. Isso eu faço desde criança. Jesus disse então, desde a juventude. Jesus disse então, só falta uma coisa para você. Se ele passa nesse teste, ele ia para o estágio da salvação. Qual que é esse teste? Ele ia entrar no estágio da salvação daí. Vende tudo o que tens e dê aos pobres. Faça caridade. Ajude os necessitados. O jovem pegou, entristeceu e foi embora. O religioso que obedecia a tudo resistiu o Espírito Santo, resistiu o próprio Deus, resistiu Jesus. E às vezes você foge do Espírito Santo como este jovem. Você sai triste, deixando Jesus, deixando o Espírito Santo, deixando o ensinamento, a palavra de Deus. Assim, igual esse jovem. Sabe por quê? Porque você é todo religioso, frequenta a igreja, de igreja, etc e tal. Só que quando vem uma doutrina, quando vem uma repreensão para você santificar e deixar o teu pecado, você faz igual este jovem. Você pega e sai, vira as costas. Você sabia que isso aqui é uma mensagem, não é mensagem pro ímpio. Não é mensagem pro ímpio, não. Essa mensagem aqui é pro crente que está dentro da igreja. Porque os ímpios lá não estavam nem aí com esses mandamentos que Jesus falou ali. Não estavam nem aí com esses mandamentos de adultério, de matar, de furtar, de mau testemunho, coisa errada. Porque os do mundo vivem isso, é natural, é normal para eles mentir, matar. É normal a violência que leva à morte, ao assassinato. É normal para eles o adultério, a traição. Se tiver uma oportunidade, eles traem mesmo a esposa ou o esposo. É normal para eles mentir em negócios, para eles sair ganhando em negócios. Sai ganhando aqui na terra e vai perder a alma para o Satanás lá no inferno. É normal para eles. Lá para o mundo não tem esse peso nenhum. E ele tinha esse peso da observância desses mandamentos. Então ele era da onde? Do mundo da igreja. Da igreja. Então se ele era da igreja, essa palavra aqui é para quem? Para os da igreja. Talvez você aí tá aí. Eu sou de doutrina. Uso só socialzinho, cabelo baixinho, não uso não faço sobrancelha, porque hoje em dia até os homens estão fazendo sobrancelha, estão virando afeminada. É beleza, beleza do diabo, de Satanás, do inferno. Ah, mas é beleza, beleza do inferno, do diabo, desse mundo caído, dessa maldita vaidade do inferno que está tomando a vida dos crentes carnal. Onde lá em Judas diz, arrebatai alguns do fogo, livrai do fogo do inferno alguns que estão duvidosos, porque até a roupa deles é manchada da carne. Aborreçam, condenam até a roupa deles manchada da carne. Ah, mas é estética, tem que cuidar da estética. Tem que ficar bonito, com sensualidade, com lascívia, com mundanismo, com a vaidade. Para Deus, para Jesus, para o Espírito Santo. Isso daí não tem nada bonito. A vaidade do mundo é pecado terrível diante de Deus. Isso aí é os do mundo que faz. A irmã, eu sou crente, estou na igreja, mas está entregue a todo tipo de vaidade, todo tipo de pecado. É para você essa palavra, está rejeitando a palavra de santidade. Para largar o brinco, o batom, a corrente e joias mundanas. Você que está rejeitando para deixar essas coisas de Satanás, do inferno, essa vaidade do mundo. E para você também, irmã, que é de doutrina. Eu sou de doutrina, não corto cabelo, não pinto cabelo, não uso maquiagem, não uso nada, só ando, sai comprido, roupa, não sei o que, etc e tal.
Mas só que quando é para você mudar o teu coração, você deixar de ser fofoqueiro, você deixar de ser uma pessoa irosa, irada, rixosa, uma pessoa caluniadora, uma pessoa invejosa, para você deixar de ser uma pessoa que fica incomodando os outros, se intrometendo na vida alheia, querendo saber da vida alheia para fofocar. Você que está na igreja de doutrina, mas não tem vida de oração, de jejum, a carne está viva ainda dentro do teu coração, na tua alma aí. Cobiça ainda. É mentirosa. É caluniadora, inventa calúnia. Inventa falso testemunho dos servos de Deus, de outras pessoas. Adultera no olhar, no desejo, no pensamento. Você que rejeita essa palavra para converter esse coração imundo, podre de pecado, de imundícia, de imoralidade. Se você rejeita essa palavra, a Bíblia diz que você está rejeitando o Espírito Santo. Vamos ler onde que diz que você está rejeitando o Espírito Santo, que está rejeitando Jesus, rejeitando a Deus. Vamos ler onde que está essa palavra? Então vamos achar aqui em nome de Jesus. A palavra está aqui em 1 Tessalonicenses. Abra lá 1 Tessalonicenses capítulo 4. Aqui a espada corta para os dois lados. Como assim para os dois lados? Para aquela que está lá no mundanismo, na vaidade. O que eu mais vejo, pessoas aí que estão na doutrina do corpo, estão santas nas vestes, saião, cabelão, não usa maquiagem nem nada, a doutrina do corpo, falando, mundana, carnal lá. E daí tem a outra, mundana, carnal, falando, que adianta? Tá na doutrina do corpo, não usa nada lá, mas vive fofocando, vive de confusão, tem a língua maior do que o cabelo, maior do que não sei o quê. Os dois tipos de crente aí vão para o inferno, um por causa da vaidade, do mundanismo, e outro por causa do coração carnal ainda. E as tuas vestes não vai te salvar. A salvação é santidade, espírito, alma e corpo. E você que está no mundanismo, na vaidade, não vai justificar o teu pecado falando dessas que são ali, que estão na posição dos fariseus, que são só nas vestes, só na aparência, mas o coração é carnal. Não. Nenhum escapa. Nenhum dos dois escapa. A santidade é no espírito, é na alma e é no corpo. E se você não tiver em santidade, vejo também irmãos, todo no socialzinho, cabelo mexinho, coisa errada e tal. Nossa, fulano joga, fulano tem televisão na casa, fulano isso, fulano aquilo, mundano. Mas esse mesmo irmão às vezes nem venceu a carne. Está na malícia, está na carnalidade. Está ali que nem um sepulcro caiado ali, bonitinho por fora na doutrina, mas o coração está podre. E é fácil saber, não tem vida de oração, de jejum, de consagração, não conhece a santidade, não tem prazer em estudar as doutrinas, a palavra de Deus, a santidade de Deus na palavra. Estuda o que confronta você. Toda meditação que eu vou fazer na palavra de Deus é meditação de santidade, de santificação. Não tem nada para alimentar o ego humano. Eu não leio a palavra de Deus para mim me achar o bom, me achar o... Eu leio para mim estar bem com Deus, para mim aperfeiçoar a minha comunhão com Deus. E é assim que você tem que meditar e estudar a palavra de Deus. Agora fico ali buscando ali mensagem de promessa disso, daquilo, outro, mas não estudo doutrina nem nada, estão tudo na carne, tudo no pecado ali, com a própria palavra, estão com a lamparina, a luz de Deus na mão, caminhando para o inferno. Clareia esse teu caminho para você não ir para o inferno. Como que você vai clarear? Usa a palavra como lâmpada para os teus pés, estudando a santificação, a consagração a Deus, para você não viver em pecado e ir para o inferno com a Bíblia nas tuas mãos. E 1 Tessalonicenses capítulo 4, vamos lá, 1 Tessalonicenses capítulo 4 diz assim, olha aqui, ó. Capítulo 4, versículo 3 diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, tanto a prostituição do corpo como a prostituição espiritual.
que cada um de vós saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra. Santificação e honra. Quando fala corpo, está falando espírito e alma. Porque a santificação começa no espírito e vem para a alma e para o corpo. O 5. O 5 diz assim: não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Hoje o que nós vemos mais é lascívia dentro da igreja. É pessoas maliciosas, carnais. A malícia, a lascívia está dominando, está tomando conta da casa de Deus. E os maliciosos se alimentando da lascívia. Os imorais, profanos, ímpios, estão dentro da igreja como aquele jovem, achando que estavam bem e estão mal diante de Deus, porque resiste ao Espírito de Deus, resiste a Jesus Cristo, resiste a Deus e a sua palavra, a sua santidade. E daí o 6 diz assim: e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude ao seu irmão, porque o Senhor é contra todas essas coisas, como antes já avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Portanto, Deus não nos chamou para a imundícia, para a impureza, mas sim para a santificação. Deus nos chamou para a santificação. Daí o 8 diz aqui, ó: desarte quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Santo Espírito. Então, ó, quem rejeita a instrução de santidade para abandonar o pecado, a carnalidade, não está rejeitando o homem, mas sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito. Então, quando a pessoa está falando sobre santidade, sobre o pecado, sobre o batom, sobre a maquiagem, sobre esta vaidade, eles pensam que estão rejeitando a palavra humana do homem. Não, estão rejeitando o Espírito Santo. Tem 2 tipos de vaidade na Bíblia. O pregador diz que tudo debaixo do céu, debaixo do sol aqui, é vaidade. Só que existem vaidades necessárias para a vida, que são vaidades que não é pecado. E existem vaidades que são pecado, que são vaidades da carne humana. E essa vaidade da carne é esse mundanismo que está dentro da igreja, que não tem necessidade, não. Tem que ser transparente, natural, verdadeiro. Deus não trabalha com nada fake, Deus não trabalha com nada falso, Deus não trabalha com nada que saia do natural, do real, do verdadeiro. Quem trabalha com isso é o enganador, o diabo, o falso, o enganador, mas o Espírito Santo é o da verdade, é o da pureza, da sinceridade. Então, quem resiste à instrução da palavra de Deus de santidade não está resistindo quem está falando. Está resistindo o Espírito Santo que está falando através de quem está transmitindo as palavras de santificação. Então, muitos estão igual a esse jovem que resistiram Jesus Cristo. Esse jovem resistiu Jesus Cristo, resistiu à palavra, resistiu ao Espírito Santo, resistiu a Deus. Porque ele era um religioso, ele obedecia os mandamentos de não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, honrar pai e mãe. Mas só que era só religião, porque quando Jesus disse agora, para você ser salvo, verdadeiro, herdar o reino do céu, se precisa de uma conversão genuína e verdadeira. Quando chegou na conversão genuína e verdadeira, cadê? Sabe qual que é a conversão genuína e verdadeira? Aqui Jesus não foi no estágio principal dos mandamentos de salvação. Ele foi só para mostrar que ele era raso na sua vidinha religiosa. Por quê? Porque Jesus pegou e falou para ele fazer uma obra de caridade, ajudar os pobres. Uma coisa que seria simples para ele. Simplesmente vendia e distribuía e seguia Jesus, estava salvo. Só que como ele tinha o coração na riqueza, nas coisas materiais, ele resistiu à santidade. Porque isso era palavra de santidade, de vida eterna que Jesus falou para ele. Não era uma simples prática assim para
era santidade, era para a salvação dele. E ele resistiu. E o que aconteceu? Agora você me diz, por que Jesus não chegou no estágio principal da salvação? Sabe qual que era o estágio principal da salvação? Primeiro mandamento. O próprio Jesus disse que o primeiro e grande mandamento é esse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a força do teu pensamento. Jesus não falou para ele isso, para mostrar a insignificância desse jovem que se achava religioso, salvo e não conhecia ainda a Deus, não conhecia ainda a palavra de Deus na revelação da lei de Deus ali. Falou no raso ainda para ele entender que estava na carne. E o que aconteceu? Ele pegou e saiu. Por quê? Porque ele era muito rico. Mostrou seu orgulho, que ele era o Deus dele mesmo, ele servia ele mesmo, seus próprios desejos carnais. O Deus dele era o ventre. A glória dele para a confusão dele mesmo, como está escrito lá em Filipenses. Então é isso que eu falo para você. E qual que é o primeiro mandamento? É amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a força do teu pensamento. Agora, quando você rejeita a palavra de Deus, quando você rejeita a instrução para você se santificar, para você abandonar o mundanismo, a vaidade, a carnalidade, você está igual a esse jovem. Um belo de um religioso. Uma religiosa, frequentador de igreja. Entendeu? Que é maliciosa, carnal, imoral, mentiroso, mentirosa. Inventa calúnia. Não aceita a repreensão. É igual esse jovem, acha que está bom pela religião que tem, enquanto não se converteu verdadeiramente. Não se entregou completamente, ainda está com o coração em alguns desejos, prazeres desta terra, em coisas materiais dessa terra. Está resistindo o Espírito Santo, está resistindo o próprio Jesus. E um certo dia, agora você analise comigo, um certo dia eu estava injuriado comigo mesmo. Eu, consagração, e eu vai. Chegava e falava assim, Jesus é maravilhoso, Jesus fez isso na minha vida e tal, quer te libertar. Mas tentava de todo jeito na palavra impressionar pessoas. Tão fascinado por essa verdade poderosa de Deus, por esse amor glorioso de Deus que me resgatou do inferno, das garras dos demônios, da escravidão, da condenação eterna. E eu chegava para as pessoas e falava assim e tal. E eles concordavam, tal. Quer aceitar Jesus? Quer servir esse Deus maravilhoso que morreu na cruz? Não, ainda não é tempo, ainda não é hora. É esperar chegar o tempo, chegar a hora. Outros, eu não consigo ficar, não consigo permanecer. Miseráveis, pecadores imundos, resistindo ao amor de Deus, não querendo entender o poder glorioso que Deus tem para transformar a vida deles. Isso aí não é eles que não querem de fato servir a Deus como este jovem. Só que esse jovem rico foi mais sincero do que esses pecadores. Imundo! Foi mais sincero do que esses pecadores imundo. Baixou a cabeça, entristeceu e saiu. E esses ainda, agora não é hora. Eu tenho medo de não permanecer, não sei o quê. Rejeitando o próprio Jesus. Um dia eu cheguei e disse, Senhor, eu não aguento mais. Eu oro, eu jejum, eu busco, eu consagro. Eu busco revestimento, poder na palavra. Eu busco, Senhor, falar o que o Espírito do Senhor me orienta, para mim não sair da palavra do Senhor, não falar de mim mesmo, explicar somente o Evangelho, somente a palavra do Senhor pelo Espírito Santo. E ainda ninguém quer se converter, ninguém quer aceitar, ninguém quer... Indignado.
de Senhor, a gente busca o Espírito Santo, busca ser guiado, orientado pelo Espírito Santo para pregar a palavra, e eles resistem. E o Senhor diz: o Espírito Santo, ele virá e convencerá do pecado, da justiça e do juízo. E eles não estão sendo convencidos, Senhor, na palavra. Eu estou orando, estou jejuando, estou buscando, e eles não se convencem. Sabe o que Deus falou? Deus me levou nessa passagem aqui. Quando eu li essa passagem aqui, foi como se falasse: quem é você perto de Jesus Cristo, Deus encarnado, cheio de sabedoria e poder? O próprio Espírito da palavra, a própria palavra manifesta. Se ela foi rejeitada desta forma, por pessoas que nem eram entregues completamente aos prazeres e escravidão do vício, mas por um jovem que levava uma vida ainda, entre aspas, limpa, porque tinha um conservadorismo ainda, porque ele obedecia uns mandamentos ali, simplesmente pelo vil metal, o dinheiro, as coisas material, ele abandonou o céu, ele rejeitou o céu, rejeitou Jesus, rejeitou tudo. E agora esses pecadores imundos aí, coração todo corrupto, coisa arada, muito mais eles cheios de demônio. Cheio de demônio. E qual que foi a palavra? Se no tempo de Noé ficou 120 anos pregando, falando, todos rejeitaram, só Noé e a família, os filhos e as noras foram salvos. Então, se for analisar, nós temos que pregar em tempo e fora de tempo. Tempo e fora de tempo. Por quê? Porque esse é o nosso dever. Se vão aceitar, aí é eles e Deus. Se vão se converter, aí é eles e Deus. Se vão preferir o mundo e rejeitar a nossa palavra, que não é nossa, mas de Deus, é eles e Deus. O que nós temos é que chegar lá no céu de cabeça erguida e dizer: Senhor, tudo que o Senhor tem mandado eu falar na sua palavra, eu tenho falado. A gente ora, a gente busca, a gente intercede, mas uma coisa que a gente tem que entender, que aqui tem exemplos na palavra de Deus. Que o coração corrupto, perverso do ser humano, tanto daqueles que estão dentro da igreja, coração carnal que não aceita a doutrina, quanto aqueles que estão lá no mundo, totalmente entregue a Satanás e os demônios, é um coração terrivelmente perverso, imundo, diabólico. O coração do ser humano chega à extrema corrupção, que tem demônio que passa vergonha perto dos seres humanos, que são capazes de terríveis atrocidades. Nem falo sobre a rejeição de Jesus Cristo, de sua palavra e do Espírito Santo. Falo das atrocidades que eles fazem aqui na terra. Com o seu próximo, com a sua família, ou até mesmo com a sua própria vida, porque esses seres humanos que de ideologia de gêneros aí estão se transformando em demônios aí na terra. Um diz que é um cavalo, outro diz que é uma vaca, outro diz que é um porco. Esses dias tinha um vídeo ali que a mulher dizia que se sentia uma porca. Daí estava dentro de uma casa cheia de lama e coisa arada, e no meio daquela lama e merda e tudo, coisa horrível, terrível. É coisa do diabo, coisa pior, é o coração carnal. Uma coisa que eu digo, o coração carnal é pior do que os demônios. Então, irmão, se você está vendo agora, ou se você está vendo desde o começo, não interessa, presta atenção. A palavra aqui é verdadeira, é pura. Ó. O jovem rico era um religioso, mas não era convertido. Se ele tivesse falado: Senhor, ainda falta eu vender minhas coisas
e ajudar os pobres para mim herdar o reino do céu, herdar a vida eterna, então vou vender agora e vou ajudar. Por quê? Porque eu sirvo ao Senhor, a Deus do céu, e eu quero a minha salvação. Vou fazer agora isso. Ele provava que ele amava a Deus. Ele provava que ele era verdadeiramente servo de Deus, fiel, e estava com o coração em Deus, nos mandamentos de Deus. Não estava com o coração nos bens materiais terrenos. Ele ia com prazer dizer, mas se é isso que falta, eu não sabia, então vou fazer. E assim são pessoas que, às vezes eu já falei para pessoas sobre o pecado, eu dizia, mas eu não sabia que era assim. Então tem que deixar tal coisa, se não agrada a Deus, tem que deixar. Então vou deixar em nome de Jesus. Por quê? Porque estavam com o coração em Deus, na palavra, na santidade, nos mandamentos, para a salvação, vida eterna. Não eram simplesmente religiosos. E agora você fala da vaidade, do mundanismo, da carnalidade das pessoas dentro da igreja. Eles rejeitam, eu sou assim, eu vou ficar assim, isso aí não tem nada a ver para o céu. Mostram que são igual a esse jovem rico. Não são convertidos, não têm o coração em Deus. É simples a palavra. Então você quer se fortalecer em Deus, se fortalecer na palavra, na oração, no jejum, vencer o pecado, a carne, Satanás, os demônios e viver com certeza da tua salvação? Fica assim nesta palavra. Palavra é simples, não adianta eu vir contar um monte de historinha aqui assim, ficar uma hora contando história e fazendo tudo ali para prender a tua atenção. Tem que prender a tua atenção e levar o teu coração, a tua mente cativa à obediência desta palavra santa e poderosa. Foi esta palavra que me tirou do crack, da cocaína, da maconha, do cigarro, da bebida, da prostituição, de todas aquelas imundícias do inferno, do pecado. Esta palavra, desse mesmo jeito que eu estou meditando aqui com vocês, eu sempre meditei desde o começo. É assim que Deus age na minha vida, para mim ter vida de oração, de jejum, de palavra de consagração. Foi esta palavra, desta mesma forma que Ele me libertou do pecado, da escravidão, do inferno, transformou meu coração, minha mente, que vivificou o meu espírito. Foi essa mesma palavra que santificou a minha alma, o meu corpo. E é esta palavra que governa a minha vida. E esta palavra que mantém eu combatendo o pecado. E esta palavra que renova a minha vida e enche todos os dias novos enchimentos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o Espírito da palavra, é o Espírito da verdade. É essa meditação aqui, é desta mesma forma que eu medito com Deus quando eu estou sozinho. É assim que Deus fala comigo, é assim que Deus me alimenta, é assim que Deus abre a minha visão, renova a minha visão, me dá sabedoria, me dá conhecimento. É assim, é pela palavra, é pelo Espírito Santo que está nesta palavra. Não adianta eu vir contar um monte de historinha para vocês aqui, vamos ficar nessa palavra. O Evangelho é puro. Jesus disse, graças te dou, ó Pai, que ocultaste aos sábios e entendidos, revelaste aos pequeninos. O dia que eu estiver concordando com a vaidade, com o mundanismo e com carnalidade, eu estou desviado. O dia que eu falar que maquiagem não tem nada a ver, batom não tem nada a ver, esmalte não tem nada a ver, essa vaidade do mundo, cortar, pintar cabelo não tem nada a ver, essas roupas mundanas não tem nada a ver, eu estou desviado. Eu estou desviado. O dia que eu concordar com isso, pode saber que eu estou desviado. Nunca, em nome de Jesus, nunca vou desviar. Sempre eu vou combater esse pecado. Tentando arrebatar alguns que estão duvidosos sobre a santidade, sobre a doutrina. A Bíblia diz aqui, ó. Vou ler aqui o que eu... Não vai dar tempo, mas... Judas diz aqui para nós arrebatar alguns que estão duvidosos. Arrebatar do fogo da condenação do inferno. Alguns que estão duvidosos. E odiar até a roupa manchada da carne. Então, se você é um religioso, que nem esse jovem rico, que obedece um pouco, mas quando chega para você renunciar à tua vaidade, tua carnalidade, tua imundícia, a prostituição, o adultério, a mentira, a fornicação, alguma obra da carne, você não rejeita porque você fica ainda alimentando o teu pecado aí dentro da tua alma, você é igual esse jovem, está rejeitando, resistindo o Espírito Santo de Jesus e a palavra, e você vai para o inferno. Mesmo frequentando a igreja, você vai para o inferno. Então se arrependa. Essa palavra do jovem rico aqui não foi pro ímpio. Foi pro crente que está dentro da igreja, que obedece pela metade, com um belo religioso e não se converteu. Não ama a Deus para renunciar completamente à sua vontade e abandonar todo o pecado. Então se arrependa, se converta
E era essas palavras, irmão, que nós íamos meditar, já está acabando o tempo aqui. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Agora nós vamos entrar em oração aqui. Está um frio aqui, mas a graça de Deus, o fogo do Espírito Santo está descendo, a unção de Deus está descendo aqui. E nós vamos continuar orando, intercedendo, buscando em favor de todos que estão vendo esses vídeos. Em nome de Jesus Cristo, que Deus abençoe grandemente a sua vida, você que viu até aqui, você que já pulou e viu um pouco só e veio aqui nesse final. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. 34º dia de campanha aqui na Madrugada no Monte, e nós vamos estar buscando em favor de cada um que estiver vendo, compartilhando nesse vídeo aí. Que Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Que Deus venha fazer uma grande obra de libertação, de salvação, de santificação, em nome de Jesus Cristo. Você que não aceitou Jesus, aceita, porque Jesus está voltando a arrebatar um povo especial, zeloso de boas obras. Se estiver no mundo, você vai para o inferno. Você que está desviado, volta para Jesus, santifique, senão você vai para o inferno. E você, crente carnal, mundano, se você não santificar, vai para o inferno. E você que está em santidade, é fiel a Deus, temente, se humilha diariamente, busca renovos e enchimento do Espírito Santo, continue, porque logo, logo estaremos no céu. Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo.